Olá pessoal, tudo bem? Bom, nessa aula de hoje nós vamos continuar falando sobre modelos atômicos. Nós já vimos três modelos: o modelo de Dalton, o de Thomson e o de Rutherford. Hoje nós vamos falar do modelo atômico de Bohr. Na verdade, Bohr fez uma pequena modificação no modelo já proposto por Rutherford. Por isso, esse modelo muitas vezes é conhecido como modelo atômico Rutherford-Bohr, ok? Vamos lá ver então como é esse modelo? Vamos começar relembrando um pouquinho como era o modelo de Rutherford. Segundo Rutherford, o átomo era formado por duas regiões: o núcleo, onde eu tinha as partículas próton, que tem carga positiva, e os nêutrons, que não têm carga. E a outra região, chamada de eletrosfera, onde eu tinha os elétrons, ok? O problema é que esse modelo tinha uma pequena falha. Rutherford não conseguia explicar como os elétrons tendo carga negativa não eram atraídos pelo núcleo de carga positiva e acabavam formando um movimento em espiral até que o elétron se chocasse com o núcleo. É aí que entra Bohr. Bohr, baseado numa nova teoria física proposta por alguns cientistas, tenta explicar como esse fenômeno de atração do elétron pelo núcleo não acontecia desse jeito, ok? Vamos lá ver o modelo então? Bom, vamos começar primeiro tentando entender como é essa nova teoria física chamada de mecânica quântica ou física quântica. Segundo a teoria da física clássica, nós vemos o mundo como se fosse uma rampa. Ou seja, se eu colocar uma bolinha lá no topo dessa rampa e soltar essa bolinha, ela vai rolar por essa rampa, chegando até a base dessa rampa, claro, perdendo energia ao longo disso, certo? Mais ou menos como o elétron naquele modelo de Rutherford, que deveria perder energia até se chocar com o núcleo. Mas, segundo a mecânica quântica, o mundo não é como uma rampa, e sim como uma escada. Se eu colocar uma bolinha lá no topo dessa escada e deixá-la lá, ela vai ficar lá, não vai sair de lá, não vai descer nem vai rolar essa escada. Se eu tentar colocar essa bolinha entre um degrau e outro, ela não vai ficar ali, ela vai cair para o degrau de baixo. É claro que eu posso mudar essas bolinhas de degrau, mas para isso eu preciso ou dar energia para a bolinha, para ela subir para degraus mais para cima, ou tirar energia dela para ela vir para degraus mais para baixo, ok? Mas a pergunta é, por que a gente não percebe esses níveis de energia no nosso dia a dia? Porque a gente só consegue perceber isso quando nós estamos falando de coisas muito pequenininhas, como por exemplo os elétrons, que têm uma energia muito pequenininha. Mais ou menos como se a gente estivesse vendo uma fotografia digital. Quando a gente olha essa fotografia de longe, a gente não percebe as mudanças na tonalidade. Parece que essas mudanças nessas tonalidades das cores é bem suave. Porém, se eu ampliar bastante essa foto, eu vou ver que na verdade ela é formada por quadradinhos que nós chamamos de pixels, e que a mudança de tonalidade de um pixel para outro é totalmente brusca, certo? Mais ou menos como a gente vê aqui no degrauzinho. Mas a gente só consegue ver isso se a gente ampliar muito a foto, ok? É baseado nessa ideia, então, que Bohr propõe uma explicação para aquela falha que nós vimos no modelo de Rutherford, ok? Então vamos dar uma olhadinha agora como Bohr resolveu esse problema. Para resolver esse problema, Bohr propõe então um novo modelo atômico para o átomo. E como é esse modelo atômico proposto então por Bohr? Segundo Bohr, o átomo continua sendo dividido em duas regiões, núcleo e eletrosfera. Porém, a eletrosfera está dividida no que ele chamou de camadas ou níveis de energia. Estas camadas ou níveis de energia são como se fossem os degraus daquela escada que nós falamos anteriormente. Então, os elétrons só podem ocupar essas regiões. Segundo ele, à medida em que essa camada vai afastando do núcleo, maior é a energia do elétron que está lá dentro. Então, quanto mais longe o elétron está do núcleo, mais energia ele tem. Lembra que eu disse que eu podia trocar a bolinha de degrau da escada? Segundo Bohr, aqui também os elétrons podem mudar de camadas, mas do mesmo jeito. Se elas vão para camadas mais longe do núcleo, elas precisam absorver energia. E se elas voltarem para camadas mais próximas do núcleo, elas precisam perder energia. Esta mudança de camada é o que nós chamamos de saltos eletrônicos. Bohr estava então propondo uma nova forma de enxergar o átomo, um novo modelo atômico.
E como toda nova teoria, ela precisa de um experimento que justifique e que comprove que ela é verdadeira. E nesse caso não foi diferente. Bohr usou um fenômeno que acontecia num experimento chamado de espectro de emissão atômica para poder provar que aquela teoria dele era verdadeira. Bom, como é que funciona esse fenômeno? Quando eu pego uma luz branca e passo por um prisma, essa luz sofre o que chamamos de difração, gerando o que nós vimos aqui embaixo, que é o espectro de luz visível, o espectro contínuo de luz visível, ok? Porém, quando nós passamos a luz produzida por uma lâmpada de hidrogênio por um prisma, nós não obtemos aquele espectro contínuo. Nós obtemos o que nós estamos vendo aí que é chamado de espectro de raias. Ou seja, no caso de hidrogênio, somente alguns comprimentos de ondas são emitidos por essa lâmpada. E Bohr mostrou que era possível explicar esse experimento se nós pensássemos na eletrosfera do átomo como ele imaginou, formado por camadas ou níveis de energia. Antes de mais nada, nós precisamos entender o seguinte: as luzes, as cores, estão relacionadas com uma certa energia, né? Vocês sabem que nós podemos descrever a luz como uma onda, e a energia dessa onda está associada com o comprimento dela. Quanto maior o comprimento de onda, menor é a energia daquela luz. Quanto menor o comprimento de onda, mais energia tem. Então a luz vermelha, por ter um comprimento de onda maior, é uma luz de menor energia. À medida que a gente vai subindo nesse espectro, né, vai aumentando a energia da cor. Ou seja, o violeta é a cor que carrega maior energia. Dito isso, vamos entender então como Bohr explica o que estava acontecendo naquele experimento. Segundo ele, quando a gente acende uma lâmpada de hidrogênio, ou seja, passa a corrente elétrica por essa lâmpada, a gente está dando energia para o átomo. Aí, o elétron desse átomo absorve essa energia e salta de uma camada mais interna de menor energia para uma camada mais externa de maior energia. Porém, não é natural que ele se mantenha nessa camada e ele vai descer de novo até voltar na camada de origem. Quando ele volta, ele tem que perder essa energia. Em alguns casos, perde a energia na forma de luz, como é o caso do hidrogênio. Então, ao voltar, esse elétron emite luz, ok? Mas a cor dessa luz está relacionada com em qual salto ele está fazendo. Nós vimos aí que ele saltou da terceira camada para a segunda camada. Então, se eu pegar um outro átomo, cujo elétron recebeu mais energia ainda e saltou para uma camada mais externa, por exemplo, para a quarta camada. Se ele voltar para a segunda camada, essa distância agora é maior. Então, mais energia está relacionada a essa transição. E aí, a cor que ele vai emitir nesse caso é de maior energia. Repare que nesse caso ele emitiu a verde, ok? Então, segundo Bohr, o que estava acontecendo naquele experimento eram os saltos eletrônicos, os saltos dos elétrons dentro das camadas do hidrogênio. E dependendo do salto, eu tinha uma cor diferente emitida. Então, quando o elétron saltava da terceira para a segunda camada, ele emitia a cor vermelha. Quando ele saltava da quarta para a segunda, ele emitia a cor verde. Quando ele saltava da quinta para a segunda, a cor azul, e da sexta para a segunda, a cor violeta. É claro que não são só esses saltos eletrônicos que existem vários outros. Porém, a gente só consegue enxergar esses saltos, da terceira para a segunda, da quarta para a segunda, da quinta para a segunda, da sexta para a segunda. Por quê? Porque essas energias aqui desses saltos estão dentro do espectro visível. Os outros saltos, por exemplo, da segunda para a primeira, da terceira para a primeira e assim por diante, como a energia relacionada a esses saltos é muito grande, eles não estão na região do visível, e sim na região do ultravioleta e a gente não enxerga. O mesmo vai acontecer se forem saltos da quarta para a terceira, da quinta para a terceira e da sexta e assim por diante. Como essas energias são muito pequenas, elas estão na região do infravermelho, que a gente também não enxerga. Então, claro, quando a gente excita os átomos de hidrogênio, todos os saltos eletrônicos de todas as camadas vão acontecer. Porém, na região do visível só vão acontecer essas quatro. Então nós só vamos enxergar essas quatro. Isso não acontece só com o hidrogênio. Vários átomos também produzem esse efeito, como nós podemos ver aí. Nós vamos ver que vários outros elementos têm também o espectro de raias. Então, esses outros elementos também têm saltos eletrônicos dentro da região do visível.
E usando esse espectro de raias, a gente pode identificar qual que é o elemento, porque nenhum elemento tem um espectro de raias igual ao outro. É como se fosse a impressão digital do elemento. A gente consegue descobrir qual que é o elemento olhando para o espectro de raias dele. É claro que o que eu observo quando eu acendo a lâmpada de hidrogênio ou outras lâmpadas como lâmpada de sódio, de mercúrio, é a soma de todas essas cores, de todas essas raias. Então, olhando só para a lâmpada, eu não vejo essas raias. O que eu vejo é a soma delas. Eu só vou observar essas raias se eu passar essa luz por um prisma, ok? Bom, existe um experimento que a gente faz no laboratório em que a gente pode enxergar exatamente este fenômeno que nós estamos falando aí. Esse teste é chamado de teste de chama. Se eu pegar um pouco de sal de um certo elemento, como por exemplo sódio, cálcio, estrôncio, e colocar esse sal na chama de um bico de Bunsen, o calor da chama vai excitar esses elétrons. E aí, esses elétrons vão retornar para camadas mais internas e vão emitir uma certa cor, vão emitir luz numa certa cor, num conjunto de cores, somando, que vai dar exatamente essas cores que nós estamos vendo aí. Ou seja, uma cor característica para cada elemento. Ok? Eu tenho certeza que você já viu esse tipo de fenômeno também no seu dia a dia e não só no laboratório, certo? Tenho certeza que você viu isso no final do ano, ou seja, nos fogos de artifício. Os fogos de artifício têm as cores diferentes exatamente porque eles usam sais de elementos químicos diferentes junto com a pólvora. Quando a pólvora queima, excita os elétrons desses elementos e aí na hora que volta eles emitem cor. Cada elemento emite a cor de característica sua. Cada elemento tem uma cor característica, como por exemplo aqui a gente pode ver, ó, o estrôncio tem uma cor meio avermelhada, o bário esverdeada, o lítio uma cor meio rosa, sódio amarelo, assim vai, tá? Então dependendo de qual sal eu uso com a pólvora ou da combinação de sais que eu uso dentro da pólvora, eu vou ter então a cor dos fogos de artifício diferente, tá? A gente também pode observar um fenômeno desse tipo nas lâmpadas que a gente chama de lâmpadas tipo neon. Na verdade, o que eu tenho dentro desses tubos de vidro são gases como neônio, xenônio, gases nobres, que quando eu passo uma corrente elétrica por eles, eu dou energia para eles, excito os elétrons, exatamente como aquela lâmpada de hidrogênio. Certo? Como eu tenho gases diferentes ou misturas gasosas diferentes dentro desses tubos, cada tubo, cada elemento que eu colocar dentro desse tubo vai emitir uma cor diferente, e aí eu tenho as variedades de cores diferentes dessas lâmpadas, ok? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos fazer agora os exercícios, para a gente ver se a gente realmente entendeu e para a gente fixar todos esses conceitos que nós vimos aqui, ok? Vamos então fazer o exercício número 1, que diz assim, ó. Em fogos de artifícios, as diferentes colorações são obtidas quando utilizamos sais de diferentes metais nas misturas explosivas. Assim, para se obter a cor verde, utiliza-se o cobre e para a cor vermelha, o estrôncio. Explique como ocorre na explosão a emissão de ondas eletromagnéticas visíveis com cor característica de cada metal. Bom, foi o que nós explicamos agora há pouco. Quando eu queimo a pólvora, essa pólvora libera energia e excita os elétrons desses sais, né, de alguns elementos que estão dentro desses sais e dentro dos fogos de artifício, fazendo com que os elétrons deles se excitem e, ao retornarem, emitem luz característica, ok? Bom, eu vou colocar um texto aqui para que você possa ver como seria a resposta para esse exercício. Olha só. Nos fogos de artifício existem, junto com a pólvora, sais de alguns elementos específicos. Quando a pólvora queima, libera energia que excita os elétrons desses átomos, ou seja, os elétrons saltam para camadas eletrônicas mais distantes do núcleo. Ao retornarem para camadas mais próximas, perdem energia na forma de luz característica de cada átomo, ok? Vamos então fazer o exercício número 2, que diz o seguinte: considere o esquema a seguir, que ilustra as 4 primeiras camadas eletrônicas de um átomo hipotético e algumas transições eletrônicas. Quais saltos ocorrem com absorção de energia e quais ocorrem com liberação? Pessoal, a absorção, eu sempre vou de uma camada de menor energia para uma de maior energia. Então, a absorção
vai acontecer no salto 1 e 2. E a liberação vai acontecer nos saltos 3 e 4, ok? Chamando de E1, E2, E3 e E4 a energia associada ao elétron em cada camada, escreva essas energias em ordem crescente. Bom, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que o elétron que está nesta primeira camada tem energia E1. O que está nessa segunda camada, E2, E3 e E4. Então ele quer que eu coloque a ordem crescente da energia desses elétrons. Então o elétron que tem menor energia é o que está no nível E1. Depois, E2, E3, e o que tem maior energia é o elétron que está no nível E4. Afinal de contas, a energia cresce de baixo para cima, ok? E como podemos calcular a energia necessária para o salto 1 e para o salto 2? Olha só. Para o salto 1, eu preciso calcular a diferença de energia entre esse nível e esse. Então, para fazer isso, basta eu pegar a energia desse nível maior e subtrair a energia desse nível menor. Ou seja, o salto 1 eu faço E4 menos E1, certo? Ou seja, se eu pegar a energia do nível 4 menos a energia do nível 1, vai me dar esta diferença aqui, ó, ok? E para o salto 2, eu preciso pegar E3 menos E1, ok? E para finalizar, vamos fazer o exercício número 3 que diz: quando a luz solar atravessa um prisma, ele é decomposto em seus vários componentes e obtemos assim um espectro contínuo de luz. A emissão de uma lâmpada de hidrogênio, hélio ou mercúrio produz um espectro descontínuo, também chamado de espectro de raias ou de linhas, ou seja, são observadas apenas algumas radiações específicas. Qual é a razão de a luz solar apresentar um espectro contínuo e os espectros de alguns materiais se apresentarem em faixas? Como podemos explicar essa diferença? Bom, pessoal, é assim. A luz emitida pelas lâmpadas de hidrogênio, hélio, mercúrio, desses materiais que ele falou aí, elas ocorrem a partir dos saltos eletrônicos. Então, os elétrons são excitados, quando eles voltam, emitem luz. As cores são diferentes porque os saltos eletrônicos desses elementos são diferentes. Agora, a luz do Sol é contínua porque lá, além dos saltos eletrônicos, nós temos também a reação de fusão nuclear, fusão de átomos. E esta reação libera muito mais energia e, obviamente, libera luz com várias frequências. Por isso, o espectro do Sol é contínuo, ok? Eu tenho aqui um texto para mostrar para vocês como é que deveria ser mais ou menos a resposta para esse exercício. Tá lá, ó. Nesses materiais, a luz emitida ocorre porque os elétrons saltam entre níveis eletrônicos e as cores são características de cada átomo porque os saltos são diferentes em cada um. Já no Sol, a luz emitida ocorre não só por saltos eletrônicos, mas também devido às reações de fusão nuclear que liberam uma quantidade de energia muito maior. Ok? Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido tudo. Eu vejo vocês então na próxima aula. Até lá!